Nós estamos orando com os Salmos, e eu quero convidar a você para que tenha sua Bíblia aberta no Salmo de número 31, um salmo que fala profundamente aos nossos corações, e a mensagem desse salmo é: acredite, Deus é suficiente para tudo na sua vida. Celebre essa verdade, mas sabe de que jeito? Apaixonadamente. Celebre isso do fundo do seu coração. Todos nós sabemos que a vida humana, a minha e a sua, de cada um de nós, ela é feita de altos e baixos. O ideal é que todos permaneçamos muito mais tempo nos altos e muito menos tempo nos baixos. O problema é que nem sempre essa decisão depende de nós, nem sempre depende da nossa força ou do nosso controle. Deus sabe disso, e Ele permite que a gente oscile entre ambas as sensações nessa caminhada que nós chamamos de vida. Mas seja em um extremo alto, no outro extremo baixo, Deus é suficiente sempre. E crer nisso é algo que deve ser celebrado de todo o nosso coração. E como Davi fez isso? Com paixão. Porque se estivermos enfrentando problemas, passando por angústias ou dificuldades, nós devemos celebrar a Deus. Por quê? Porque nesses momentos Deus nos eleva aos louvores, à exaltação e aquela sensação de segurança nele. Está difícil, está ruim, é questão de tempo para que Deus pese a sua mão, para que Deus coloque a sua mão de amor. Em meio à dificuldade, acredite, Deus é suficiente. Davi acreditava nisso. Davi é o autor do Salmo 31, um salmo composto, uma oração cantada de maneira profunda, de maneira linda e especial. De Davi, nós sabemos o que ele pensava, mas eu quero perguntar para você, que está conosco nesse momento de oração com os salmos: em qual desses cenários você se encontra nesse exato momento? Você está radiante de alegria, tudo vai muito bem na sua vida, você está nos altos? Ou você enfrenta lutas? Você está no momento baixo, no momento de dificuldade? Em qual deles você tem? Você está enfrentando lutas ou celebrando vitórias na sua vida? O que eu quero te dizer: seja um, seja outro, celebre a Deus, porque só Ele pode mudar a situação ruim em situação boa. Só Ele pode nos manter nos picos mais altos por mais tempo, de acordo com a vontade dEle. Para enfrentar essas circunstâncias na vida, deixe-me dizer isso para você: sejam elas boas, sejam elas ruins, nós já aprendemos que temos que testemunhar do amor de Deus, mostrar o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é absoluto e o quanto Deus tem controle cuidadoso de todas as coisas na nossa vida. E Davi, ele quer nos ensinar que devemos fazer isso apaixonadamente. O que nós temos que testemunhar ao mundo? A suficiência de Deus. Deus é suficiente para tudo, mas faça isso com sinceridade, faça isso com alegria. Olhe para a palavra de Deus. A Bíblia está assim de exemplos de pessoas que oscilaram entre esses momentos na vida, que enfrentaram picos emocionais e se renderam e foram vitoriosos depois. Abraão foi um deles, especialmente com seu sobrinho Ló, especialmente com sua esposa Sara, com seu filho Isaque, Jacó, Elias, Isaías. Isaías foi cerrado ao meio por Manassés, um péssimo rei de Israel. Jonas enfrentou esses momentos quando estava em Nínive, e ele não queria estar naquele lugar. Vem para o Novo Testamento e você vai encontrar um monte de exemplo. Estevão, homem fiel, justo, é o primeiro mártir da igreja, o primeiro a doar a sua vida para que a igreja se fortalecesse, e depois dele, todos os apóstolos, milhares de cristãos primitivos, e até hoje, você vê pessoas pagando preço
pela fé que professam. E fora da Bíblia, no Antigo tem exemplo, no Novo tem exemplo. E fora da Bíblia você encontra vários, e o Cantor Cristão é um belo manual de testemunho de pessoas que oscilaram e descansaram em Deus. Horácio Gates Spafford talvez seja um dos maiores exemplos. Homem rico, milionário e com uma família muito estruturada. No incêndio em Chicago, ele perde grande parte do seu patrimônio, perde um filho e a família dele, viajando de navio, o navio naufraga e as filhas dele morrem. Esse homem que teve tudo, de repente ele não tem nada, mas ele professa a sua confiança na suficiência de Deus, e orando entre lágrimas, ele escreve a oração dizendo: embora tudo isso me aconteceu, vai tudo bem com a minha alma, tudo bem. O nosso cantor cristão escreveu essa oração dele, compôs uma música para essa oração, e essa música diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, quem não passa por isso, ele diz: ó certo eu estou, e apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Olha a confiança desse homem, a celebração dele, e ele vai terminar essa música dizendo: a vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. E a estrofe dessa música é fantástica: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida nos apresenta esses picos. O que fazer com eles é o que define a nossa fé. O como lidar com eles é o que define o quanto confiamos na suficiência de Deus. Seja sincero, quando você ouve uma canção como essa, é impossível não reconhecer a suficiência de Deus de maneira apaixonada. A famosa Fanny Jane Crosby, ou a conhecida como Tia Fanny, ela também compôs milhares de músicas, ficou cega ainda bebezinho por conta de um erro médico. E essa mulher, quando perguntaram para ela já idosa, finalzinho da vida, como que ela lidava com a cegueira, o quanto ela perdeu da vida por ter ficado cega, eu nunca vou esquecer o testemunho dela, que foi escrito por um biógrafo. Ela disse: a perda da visão não foi perda nenhuma para mim, eu não perdi nada, pois eu tenho um privilégio que a maioria das pessoas não tem, que a primeira visão que eu verei na vida será o rosto de Jesus ressurreto no céu. A vida nos apresenta picos, emocionais altos, emocionais baixos. Eu não sei qual você está passando nesse exato momento, mas eu quero trazer para você essa mensagem. Celebre a suficiência de Deus de maneira apaixonada. Faça como a Fanny, que em uma das suas músicas ela diz: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, celebre a Deus, porque Deus é maravilhoso. E eu me lembro que nesse hino ela termina assim, ó: sempre vivendo em seu grande amor, eu me regozijo em meu Salvador, e esperançoso eu vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Eu te trouxe esses exemplos, mas para a gente voltar para o Salmo 31 e olhar para a vida de Davi, porque Davi celebrou a suficiência de Deus. Para Davi, Deus bastava, e Deus basta para mim também. Deus basta para você, Deus sempre bastará. E queridos, quando você crê nisso e não testemunha disso, quando você crê nessa verdade, mas você não leva essa verdade ao mundo, ou você duvida que Deus esteja no controle da sua vida, é marca que você está doente espiritualmente. E quando estamos doentes espiritualmente, a Bíblia nos traz o remédio para a nossa alma, e os salmos são esses remédios. Davi fez isso. Se você olhar verso 1 e verso 2, ele faz essa declaração numa esfera mais pessoal, mais particular. Ele diz: em ti, Senhor,
me refugio. Nunca seja eu envergonhado, livra-me pela tua justiça. Inclina, ó Deus, rebaixa do céu até mim, inclina os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa que me salva. Algo mais ou menos assim. Não importa o que estejamos passando, Deus deve ser o nosso refúgio sempre, e em Deus nós não somos envergonhados, porque Deus livra os seus, Ele livra os seus filhos, Ele ama os seus filhos. E Davi, ele chega a ser ousado, se você percebeu nessa oração dele, mas ele é sincero, e Deus sabe lidar com a nossa sinceridade. Quando Davi está pedindo para Deus inclinar-se para ele está dizendo: Deus, por favor, preste atenção à minha oração. Deus, eu estou clamando, ouça a minha voz. Sentir-se ouvido por Deus é uma bênção maravilhosa. Ele continua no versículo 3: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. No 4: tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha que oração maravilhosa. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Davi se sente tão seguro em Deus que ele usa uma figura de linguagem para dizer da mão de Deus. Mão de Deus quer dizer proteção, é uma metáfora para dizer controle absoluto. Se estivermos nas mãos de Deus, nós estamos bem, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, e não há o que a gente temer quando estamos na mão de Deus. É teu caso? A sua vida está nas mãos do Senhor? A sua família, a sua casa, as pessoas que você ama? Verso 6: odeias aqueles que atentam para ídolos vãos, eu porém confio no Senhor. Queridos, idolatria é tão sério diante de Deus, e Deus não aceita a idolatria porque ela é uma afronta à nossa sanidade, à nossa racionalidade, e Deus, ele não admite que um filho dele construa uma imagem com as próprias mãos e adore aquela imagem criada. Isso não faz sentido, não tem sentido para Deus esse tipo de prática, e Deus odeia quem faz isso. Só Ele deve ser adorado, só Ele deve ser celebrado. Ele vai continuar dizendo: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, tens conhecido as minhas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso, porque Deus conhece e controla a nossa vida, então Ele dirige os nossos passos em todos os momentos. Diante dessa verdade, o que eu tenho que fazer? Se alegrar. O que eu tenho que fazer? Celebrar, reconhecer que Deus é suficiente, Ele sabe tudo pelo que você está passando, seja no momento de alegria, seja momento de dificuldade. Deus nos vê o tempo todo, está conosco o tempo todo, e você nunca estará sozinho se você estiver com Deus. E quando, não se você sentir os impactos emocionais causados pelos problemas e dificuldades, faça como Davi no verso 9 em diante: tem compaixão de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado. É normal ficar angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, é normal ficar triste, a minha alma e o meu corpo, pois a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força desfalece por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Davi estava se sentindo mal perante os seus inimigos, perante as pessoas que ele amava, e o que ele faz? Ele abre o coração, ele não esconde de Deus. Olha o versículo 11: por causa de todos os meus adversários tornei-me em opróbrio, em vergonha, sim, sobremodo sou para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim.
Sou esquecido como um morto de quem não há memória. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror por todos os lados, enquanto juntamente conspiravam contra mim e maquinaram tirar minha vida. Davi estava angustiado, estava triste. Quando nós estamos tristes, angustiados, preocupados, é assim que nós nos sentimos. Você sabe disso que está me ouvindo? Eu sei bem o que é isso. Quando a gente está triste e angustiado, parece que Deus foi para longe, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus está distante, mas Deus nunca se distancia de nós, mesmo que a gente não perceba isso. Na dor, Deus pode parecer longe, mas Ele nunca estará distante de um filho seu, ou menos, do que a distância de uma oração. Então deixa eu falar uma coisa para você do fundo do coração. Quando amanhecer o próximo dia, sai da cama, levante, faça um café, enfrente o dia, olhe nos olhos do seu dia. Chorou bastante, agora enxugue as lágrimas, o quanto antes, levante a cabeça e não se esqueça, celebre a suficiência de Deus, mas faça isso apaixonadamente. Mostra para Deus o quanto você confia nele. Olha o que Davi vai dizer no final do Salmo: mas eu confio em ti, ó Senhor, e digo: tu és o meu Deus. Você pode dizer isso, você pode escrever no chat, você pode colocar aí: eu estou dizendo de todo o meu coração, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Declare isso para o Deus que te ama. Os meus dias estão nas tuas mãos. Olha de novo a linguagem do poder. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem, porque ninguém vai partir dessa vida fora dos planos eternos de Deus. Ninguém vai passar por nada nessa vida, eu digo um filho de Deus, fora dos propósitos de Deus. Então você pode fazer como Davi disse: Deus, olha para mim. Deus, ouve a minha voz. Deus, preste atenção no meu clamor. Verso 16: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua bondade. Ou seja, Deus, olha para mim, encoste o seu rosto em mim. 17: não seja eu envergonhado, ó Senhor, porque eu te invoco. Envergonhados sejam os ímpios, emudeçam no Sheol, no lugar dos mortos, aqueles que não clamam a Deus, não invocam a Deus. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e com desprezo. Que triste, alguém que vive sem Deus, mas pior, é alguém que morre sem Deus, alguém que não tem a Deus para invocar, a Deus para se apegar. Davi, ele vai celebrar, encerrando o salmo, de maneira pública, diante de todas as pessoas, diante da igreja, porque um filho de Deus está na casa de Deus, ama a casa de Deus e celebra a casa de Deus. Olha o que ele faz no versículo 19: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, seus filhos, seus servos na casa de Deus, a qual na presença dos filhos dos homens preparaste para aqueles que em ti se refugiam. Quero dizer uma coisa para você: Deus é bom, e por ser essencialmente bom, bondade é o que Ele mais sabe fazer. Não importa quem sejamos nós, não importa onde tenhamos errado, não importa o tamanho da nossa queda ou quanto mal tenhamos feito, Deus é bom, e Deus continua perfeitamente bom, nos chamando ao arrependimento. Apenas se arrependa, apenas confesse o pecado, clame ao Jesus que morreu na cruz para lavar você com o sangue dele. Queridos, não deixe Jesus de braços abertos esperando você se achegar até ele. Jogue-se nos braços dele, jogue-se e celebre apaixonadamente o fato de que Deus é bom e a bondade de Deus é suficiente para nós. Verso 20: no abrigo da tua presença
Tu os escondes das intrigas dos homens. Olha que maravilha. Em um pavilhão os ocultas das contendas das línguas. Se você estiver em Deus, todo mal planejado pela língua ferina é inócuo, é inútil, não surte efeito a um filho de Deus. Qualquer trabalho das trevas é inútil, não surte efeito, porque Deus esconde os seus filhos do mal. Deus nos defende com um exército, como um general, como um advogado. Um filho de Deus não precisa temer o mal. Ele precisa celebrar a Deus e reconhecer a suficiência de Deus. E assim podemos terminar essa oração. Bendito seja o Senhor, pois Ele fez maravilhosa a sua bondade para comigo numa cidade sitiada. O mundo é mau, mas Deus é bom. Eu dizia no meu espanto: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste as minhas súplicas quando eu a ti clamei. Queridos, Deus nos ouve. Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor. Celebre isso apaixonadamente. Deus é suficiente para o seu problema, Deus é suficiente para a sua dúvida, Deus é suficiente para a sua alegria e comemoração. Então faz o seguinte, mostre isso na prática, celebre isso para as pessoas. Como? Obedecendo a Deus e tendo postura. Foi o que Davi fez. Verso 23: amai ao Senhor todos os que são os seus santos, seus filhos que se reúnem para adorar. O Senhor guarda os fiéis, é o seu caso, e Ele retribui abundantemente ao que usa de soberba. Coitado daqueles que não reconhecem a suficiência de Deus. E o recado final é maravilhoso: esforçai-vos, fortaleça o vosso coração, todos vocês que esperam no Senhor. Acredito que é o teu caso, é o meu caso. Eu espero em Deus, então fortaleça o seu coração, ame a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore os salmos, ore com seus irmãos, ore sozinho. Esforçai-vos, exige esforço a vida cristã. Nosso coração, ele é frágil, ele tem que ser fortalecido por essas verdades de vez em sempre. Nos momentos bons, não deixe de celebrar a Deus, mas quando passar por necessidade, celebre, reconheça a suficiência de Deus, mas faça isso apaixonadamente. Seja como for, nos momentos altos, nos momentos baixos, Deus é suficiente para a sua vida. Se você acredita nisso, declare celebrando a suficiência de Deus. E acredite, Deus é suficiente. Celebre isso. É o que eu te convido a fazer. Ore comigo, celebrando a suficiência de Deus. Deus, como é bom ser teu filho. Como é bom sentir, Deus, a certeza de que o Senhor nos resgatou de um mundo perdido. O Senhor nos tirou do lamaçal, nos tirou da idolatria, nos tirou, Deus, de todo aquele mundo de pecado e nos trouxe para a sua preciosa luz. Pai, obrigado por isso. Declaramos e celebramos, Deus, essa realidade. Quantas vezes enfrentamos problemas, angústias e dificuldades na vida, mas em todas elas o Senhor foi suficiente, e Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Obrigado, Deus, por essa certeza. Obrigado, Deus, por nos sentirmos amados, por nos sentirmos acolhidos diante da tua presença santa, mesmo sendo nós tão pecadores. Ajuda-nos, Deus, a fazer disso uma verdade dos nossos lábios. Ajuda-nos a celebrar a sua suficiência, a sua soberania, e dizer ao mundo que nós amamos ao Deus vivo e verdadeiro. E é isso que declaramos nesse momento, e o fazemos com fé, no nome de Jesus. Amém e amém.